Entende, Jéssica? Por que esse pastor põe as vísceras para fora? Por que eu sou tão duro? Por que alguns aqui me odeiam? O posicionamento do pastor Paulo Júnior, ele foi um posicionamento, a meu ver, mantenho as minhas palavras até que se prove o contrário. Então este vídeo é justamente um vídeo que é um pedido de esclarecimento ao próprio pastor Paulo Júnior, sim, em apoio às vítimas, e também um pedido de esclarecimento já agora à Aliança do Calvário, à Igreja Aliança do Calvário, que até agora, nos dias de hoje, não se pronunciaram em absolutamente nada. E depois de uma semana de silêncio, sensivelmente 6 dias após o meu vídeo, e de muitos colegas também que têm vindo a abordar o tema do Paulo Júnior, finalmente, depois de uma semana de tantas expectativas e rumores, sai a tão esperada e desejada nota oficial da Igreja Aliança do Calvário para esclarecer efetivamente, com reverência, tudo o que aconteceu. E, é claro, para este vídeo não ficar muito extenso, eu não vou poder aqui colocar, seria o ideal, era colocar a fala do Paulo Júnior e também eu vou ler aqui o comunicado para nós vermos como realmente as coisas bateram certo ou não. Porém, veio à tona essa nota oficial e a pergunta fica, o que é que ela diz e por que é que ela é tão esperada? Por isso fica até ao final deste vídeo, porque esse vídeo promete, e depois eu também irei dar as minhas conclusões finais com base da minha experiência pessoal com o pastor Paulo Júnior, tá bom? Vamos então agora começar aqui a entrar no site Defesa do Evangelho Oficial, que basicamente está ligado à Igreja Aliança do Calvário, e essa publicação foi feita no dia 5 de abril do ano 2025, na cidade de Franca de São Paulo, e diz assim esse mesmo comunicado. É com muita tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor na Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho devido à sua desqualificação ministerial. Depois ele dá aqui as referências, Marcos 10, 35, 45, 1 Timóteo 3, 2, 5, tudo com base bíblica, de uma forma que eu aprecio e assim sucessivamente. E, portanto, reconhecida por votação de membresia da igreja local. Este processo disciplinar, iniciado em novembro de 2024, foi longo e cuidadoso, envolvendo diversas reuniões, aconselhamentos e confirmações, buscando assegurar a máxima transparência, honestidade, paciência, misericórdia, caridade e fidelidade às Escrituras, como está escrito no Salmo 119, 4. Bom, nós podemos perceber aqui em como o pastor Paulo Júnior já tinha dito diretamente na sua nota oficial lá no canal dele, que ele já estava ausente das plataformas digitais sensivelmente há 4 meses, portanto bate certo com aquilo, mais ou menos com as datas que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Vamos lá. Tudo foi conduzido de maneira a obedecer aos passos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo, em Mateus 18, 5, 18, e especialmente às orientações apostólicas de 1 Timóteo 5, 19, 20, sobre como tratar de casos de pecado pastoral no contexto da igreja local. Após cuidadosa investigação, verificou-se que Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade pastoral, demonstrando em um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com os membros da equipe ministerial quanto da igreja. Nós podemos ver aqui que aquilo que eu acabei de ler aqui coincide com aquilo que ele confessou no seu comunicado. Continuando. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais
alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Vamos lá, o que é que isto significa? Isto é muito comum nas igrejas, principalmente no que diz respeito a cargos de liderança, nomeadamente mais diretamente com a liderança e com pastores. É muito comum acontecer isto. Eu sinto muito dizer, mas eu particularmente já presenciei esse tipo de coisas. Quando estamos aqui a falar de situações de ações verbais e não verbais, significa que havia uma manipulação feita. Existe uma manipulação com base no silêncio, sim. E essa manipulação é talvez das piores e que mexe com a estrutura emocional, portanto, das vítimas, entre aspas. Eu quero deixar aqui uma nota de rodapé, como eu sempre deixo, sempre gosto de deixar aqui notas de rodapé. E quando eu digo nota de rodapé, é justamente isto aqui. Na sua imaginação, ouça as minhas palavras. Muitas das vezes, nós temos dois tipos de membros e temos também dois tipos de líderes ou liderados. Existe um líder que é submisso às suas autoridades de padrão, autoridades essas que devem ser realmente de padrão, portanto, racional e equilibrado. E existem também aqueles líderes ou liderados que não aceitam a repreensão de um pastor. Existem membros exatamente assim também. Ou seja, existe o Evangelho Nutella e existe o Evangelho e os membros Nutella e os chamados membros Nutella e os membros que não gostam de ser repreendidos ou exprimidos. Para quê? Para que possamos mudar um caráter de Cristo. Mudar pessoas ao caráter de Cristo é realmente um desafio dentro da igreja. Eu não sei como é que era dentro da Igreja da Aliança do Calvário. Acredito, como já foi exposto aqui diretamente, houve abusos, houve manipulações. O próprio Paulo Júnior já classificou isso no seu comunicado por via YouTube, como nós vimos no vídeo, e está no primeiro vídeo deste canal, quem quiser observar. Portanto, aqui, ações verbais e não verbais, alternando entre hostilidade e silêncio intencional. Silêncio intencional é uma forma de manipulação, para convencer, muitas das vezes trazer o sentimento de culpa da vítima, digamos assim. E dizer também aqui uma coisa, pessoas que são lideradas de forma agressiva, elas acabam por usar esse exemplo para liderar da mesma maneira. Costuma-se dizer, filho de peixe, peixinho é. Nunca ouviram falar desse ditado? É mais ou menos por aí. Então, eu também quero deixar aqui as antenas abertas. Não sei o pastor Paulo Júnior, se ele foi liderado por alguém, mas se foi, provavelmente a liderança ao qual ele teve que submeter quando ele deixou a sua vida das drogas, ele foi acolhido por alguém, ele foi liderado com certeza por alguém. Ele não entrou numa igreja de paraquedas de qualquer maneira. Então, isso também reflete muito da forma como ele foi liderado, e já vamos até ao final, não estou aqui a passar panos quentes, até porque o mesmo confessou os seus pecados. O que eu quero perceber aqui com vocês é que vocês tenham a perspectiva do que até agora o que a Igreja Aliança do Calvário escreveu aqui coincide com aquilo que ele falou. Portanto, se os dois estão em mútuo acordo, não há nada a fazer. Esta é a minha humilde opinião. E nós vamos continuar a ler o que está aqui. Paulo Júnior também demonstrou erros de julgamento, ou seja, ele não julgou corretamente as pessoas. Portanto, erros de julgamento em sua condução familiar, exigindo sacrifícios além do que é bíblico. Isto é grave. Ele próprio falou sobre a sua família. Peço licença. Eu não estou a ler as referências bíblicas, mas seria mais extenso o vídeo. Quando confrontado em amor sobre esses pecados num período de várias semanas, Paulo Júnior primeiramente respondeu de forma negativa, rejeitando o nosso conselho e agindo defensivamente. Ele mesmo fala no vídeo anterior, no vídeo dele, que ele manipulava, ele foi mais longe, ele manipulava. Ele, além de rejeitar, portanto, aqui como está dito aqui, ele além de rejeitar os conselhos, não é? Daquilo que da sua liderança o chamava a atenção, de que ele não estava a ser uma pessoa
humilde, estava a ser uma pessoa... Ele não aceitava isso e, de certa forma, manipulava. Ele próprio confessou isso. Contudo, estamos gratos em comunicar que, com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu o seu pecado. Nós vimos isso no vídeo dele. Reconheceu o seu pecado, demonstrou genuína tristeza e arrependimento. Portanto, nós não temos o poder, foi o que eu falei no vídeo anterior, fiz um vídeo um pouco mais agressivo, fiz 2 vídeos, o primeiro foi um vídeo na minha expectativa só das falas dele, depois o segundo eu fiz um vídeo já com base dos rumores e da forma intensa de como muitos youtubers se manifestaram de forma que faz até de certa forma algum sentido na expectativa de querer saber a verdade. Houve muitos rumores, muitas expectativas e eu fiz um vídeo de alerta para que possamos estar atentos aos sinais. E vieram algumas vítimas então a público falar realmente do que acontecia e que na verdade não é muito diferente do que está aqui escrito. Essa aqui é a verdade. Não é muito diferente. Não é muito diferente. Vou voltar a repetir. Contudo, estamos gratos em comunicar que com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu o seu pecado, demonstrou a sua genuína tristeza, arrependimento e confessou as suas faltas. E por esse motivo, o processo de disciplina eclesiástica, cujo objetivo sempre é a restauração do membro em pecado, pode ser interrompido antes da etapa final da excomunhão. Após todos os acontecimentos e reuniões relacionados a este processo, o Conselho Pastoral da Igreja Aliança do Calvário concluiu que Paulo Júnior encontra-se neste momento desqualificado, naturalmente, desqualificado para o Ministério Pastoral. Vamos lá. Desqualificação para o Ministério Pastoral, não necessariamente o pastor tem que estar envolvido em práticas como adultério e assim sucessivamente. Para Deus, como eu disse no primeiro vídeo, não existe pecadinho nem pecadão. Existem qualificações bíblicas se o pastor não... E deixei uma caixa aberta de outras coisas severas que estavam por trás e que nós também presenciámos isso por parte das vítimas, mas evidentemente que isso são coisas que já se trata de uma coisa mais privada da igreja. Desde que não fuja àquilo que ele falou ali e confessou publicamente, pequenas coisas, desde que não fuja, ou seja, ele falou que confessou sobre uma área, seria grave se ele não tivesse, se fosse adultério, isso seria grave. Imagina, eu vou aqui, eu confesso que cometi um pecado no adultério e na verdade foi uma coisa muito, muito pior, matei alguém. Aí sim é caso para as pessoas se manifestarem e crerem a verdade. Agora, coisas específicas, coisas pormenorzinhos, isso já é com a igreja. E foi por isso que eu e muitos youtubers pedimos uma notificação, alguma coisa, um posicionamento por parte da igreja, porque isso já vai ficar complicado e altamente cansativo e para mim muito triste. Ok? Muito triste. Então concluiu que o Paulo Júnior encontra-se neste momento desqualificado para o Ministério Pastoral por conta dos seus atos, conforme ele já confessou, e a igreja, portanto, confirma isso aqui através deste notificado. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja, ou seja, a Assembleia envolve todos os membros. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja local, que por meio de votação confirmou essa desqualificação. Portanto, os próprios membros da Igreja percebiam que o Paulo Júnior não estava em condições emocionais e não só, porque quando eu digo condições emocionais, eu não estou a vitimizar uma pessoa. Existem os dois lados da moeda. Existe uma patologia, que nós já vamos falar aqui, que de facto acaba por ser prejudicial para o próprio e para os terceiros que convivem, que estão em comunhão com ele. Então, o que é que nós entendemos aqui? Vou continuando a ler aqui. Portanto, foi submetida à Assembleia Local, que por meio de votação confirmou esta desqualificação, resultando que a sua remoção do ofício pastoral. Importa destacar que o Paulo Júnior reconheceu a sua desqualificação, portanto, depois ele não, contra isso, ele não se opôs mais, ele reconheceu a sua desqualificação em reunião com o Conselho Pastoral, que o Conselho é a liderança da Igreja, e em carta dirigida à Igreja local e por meio de declaração pessoal em suas redes sociais, como o YouTube e Instagram. Isso está. Não há nada a dizer aqui.
Isto está completamente em paralelo em relação àquilo que o pastor Paulo Júnior falou, está exatamente igual. Ao longo do processo da disciplina eclesiástica, procuramos nos submeter às Escrituras. Agora, eu estou a saltar os textos porque isso aí fica muito extenso o vídeo. E eu não quero isso. Agora, uma vez que o processo alcançou o seu objetivo, desejamos continuar a nos submeter às Escrituras, a orar e trabalhar para que o nosso irmão Paulo Júnior continue a crescer em conformidade com Cristo. Em primeiro lugar, expressamos a nossa sincera gratidão pelos serviços prestados, ou seja, a igreja aqui reconhece que por muitos momentos ele foi um pastor com eficácia para prestar os seus serviços, ok? Em primeiro lugar, expressamos a nossa sincera gratidão pelos serviços prestados por Paulo Júnior na edificação da igreja local e na evangelização de muitos por meio do canal Defesa Evangelho. É verdade. Nada errado aqui. Em segundo lugar, esclarecemos, diante de todas as especulações que circulam na internet, que o Conselho Pastoral e a Aliança da Igreja e a liderança da igreja local não encontraram evidências no envolvimento de Paulo Júnior em pecados como adultério ou desvio de recursos financeiros. Bom, aqui, meus queridos e minhas queridas, eu sinto muito, mas não há nada a fazer. A partir do momento em que ele diz uma coisa e que a própria igreja, ou seja, ele teve um problema com a igreja, ele reconheceu o seu problema diante da igreja, eles estão em concordância, tudo bate certo, tanto de um lado como do outro, e a própria igreja com certeza viu vídeos, os nossos vídeos, os vídeos principalmente dos youtubers que estavam a fazer essas investigações, porque existem youtubers, canais de investigação, e então a própria igreja relata justamente aqui que, em segundo lugar, esclarecemos diante das especulações que circulam na internet que o Conselho Pastoral e a liderança da igreja local não encontraram evidências do envolvimento do pastor Paulo Júnior em pecados como adultério e desvio de recursos financeiros. Ponto final. Se existem provas de outras coisas, neste momento não há nada que possamos fazer. Não tendo provas, eu nunca irei trazer nada aqui para este canal sem provas. Eu estou a ler uma notificação da igreja local do pastor Paulo Júnior. Isso para mim já é o suficiente, crendo e acreditando que esta ser uma igreja séria e idónea, que inclusive reconheceu o erro pastoral e exortou o mesmo. Em terceiro lugar, reiteramos que Paulo Júnior não foi sumariamente excluído. Eles dizem exatamente isso aqui. Tampouco retiramos a comunhão ou a amizade com ele e com a sua família. Portanto, existe aqui ainda um anelo entre a família e com um leque de amizade, o que é uma coisa positiva. O Paulo Júnior saiu com a bênção da igreja. Porém, ele e a sua família decidiram por vontade própria mudar-se de cidade e seguir esse processo em outro contexto eclesiástico sob a liderança de uma igreja batista reformada. Aí também não podemos fazer nada. Ah, mas porquê? Não quis submeter à própria liderança. Ele não reconheceu que errou. Então, é porque ele não aceitou a exortação. Eu já dei a minha opinião relativamente a isso. Acredito que eles tiveram motivos pessoais para o fazer, não é? E se um dos motivos pessoais fosse desconforto, ele também... Já vamos passar à frente da questão emocional dele. Talvez ele não esteja apto emocionalmente para enfrentar... além de ele reconhecer o erro que cometeu, aceitar a exortação da igreja, não necessariamente significa que ele neste momento esteja em condições aptas psicológicas para se permanecer ali, pois fica um ambiente muito pesado. Eu tenho que reconhecer isto. Isto é só uma opinião. Quem não concordar comigo está perfeitamente à vontade, vai ser muito bem respeitado na mesma. Tudo bem? Mas é muito importante que eu também quero dar aqui, porque não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. E ainda para mais quando houve ali palavras pesadas, essas coisas são sempre muito complexas. Eu já vi muito disso, infelizmente. Em terceiro lugar, então, portanto, ele saiu com vontade própria, mudou de cidade, portanto, mudaram-se de cidade, portanto, eles também querem mudar de cidade, portanto, isso tudo aqui
não está muito difícil de entender. E seguir esse processo em outro contexto eclesiástico, nós já falámos disso aqui, e nós apoiamos essa decisão e oramos para que este seja um tempo de amadurecimento para o irmão Paulo e uma bênção para a sua família. Entendemos que a Igreja Aliança do Calvário passa por um tempo de amadurecimento também, ou seja, eles aqui estão a reconhecer que também precisam de amadurecer, porque como eu já falei no vídeo anterior também, nos dois lados da moeda existe cada um tem a sua versão da história, e eles aqui também de certa forma, eles dão uma narrativa de reconhecimento que é um tempo de amadurecimento para eles, ok? Isso é muito importante destacar aqui, no qual Deus, o Pai, poda a sua videira para que produza mais frutos. Deus, o Filho, apascenta o seu povo, conduzindo a pastos verdejantes e águas tranquilas. E Deus, o Espírito Santo, traz o refrigério e a consolação da sua presença. Nota de rodapé para a Aliança do Calvário. Eu não vi nenhum pastor na internet, e isto nós não podemos excluir. Se houve realmente abuso religioso, coisas que ele próprio confessou e vocês estão a reafirmar aqui. É bom que cuidem agora também das ovelhas que ficaram magoadas, feridas, muitas saíram. É bom que agora procurem fazer um trabalho com eficácia, praticando aquilo que vocês mesmos dizem aqui, produzindo mais frutos, como está escrito em João 15, 1, 2. Tá bom? Porque o pastor saiu, mas ficou uma membresia inflamada, e agora cabe à igreja estruturar, e não vai ser uma tarefa fácil. Não vai. Espero e desejo para vocês créditos e que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida. A Sociedade Missionária de Defesa do Evangelho seguirá firme, sustentando os missionários sobre os seus cuidados e atuando nas áreas em que já serve. Seu propósito permanece o mesmo, ser, pela graça de Deus, um braço auxiliar. Eu espero que sim, principalmente dentro da igreja local. Porque ser igreja, para ser lá fora, tem que começar dentro da igreja. Portanto, é bom que realmente, é muito importante destacar aqui a importância de como essa igreja está inflamada, ferida, devido à liderança que teve, por um período, não sabemos quanto tempo, mas pelo menos esses 4 meses não têm sido meses fáceis, então que seria importante realmente a igreja trabalhar, orar, discipular, consolidar, tentar mostrar, corrigir e, acima de tudo, amadurecer, como eles mesmos já aceitaram aqui. O seu propósito permanece assim mesmo, pela graça de Deus, um braço auxiliar para que a igreja local cumpra a sua missão de ser sal e luz no mundo, proclamando as suas boas novas de Jesus Cristo é o Senhor para a alegria e salvação de todos os povos. Meus queridos, depois diz assim, rogamos suas orações para sustentação e fortalecimento da Igreja Aliança do Calvário e a Sociedade Missionária de Defesa do Evangelho pelo crescimento espiritual e restauração do irmão Paulo Júnior e pelo bem-estar da sua estimada família. E depois refere aqui um versículo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que Deus abençoe a todos. Conselho Pastoral, Aliança do Calvário, Conselho Diretor, Sociedade Missionária de Defesa do Evangelho. Queridos, 22 minutos de vídeo é realmente muito extenso ler aqui esta notificação, mas eu achei muito aliciante. Depois de uma notificação destas, não cabe, no meu ponto de vista, a nós fazer qualquer tipo de julgamento a mais ou a menos. Nós não temos a capacidade, e isso é contra a palavra de Deus, de julgar o que está dentro do coração dessa igreja em conivência com o pastor Paulo Júnior, que se manifestou nas redes sociais a confessar o seu próprio pecado. Como vocês podem ver, aquilo que foi notificado aqui coincide com tudo aquilo que ele falou. Existe uma caixa aberta? Sim, mas é óbvio, ele não especificou as coisas horrendas que aconteceram ali, que causaram muitos traumas. Eu quero agora falar muito rapidamente acerca do burnout. Ou seja, eu não sei se é assim que se diz, mas não sou minha especialidade não é psicologia, mas é a comunicação. E eu quero dizer para vocês e ler aqui alguns pontos que são muito importantes para que nós possamos entender o que é esta síndrome e esta patologia
que muitas das vezes é desconsiderada e muitas das vezes desqualificada por parte de pessoas que não conhecem a área da saúde e nomeadamente este tipo de patologia. Esta síndrome de burnout, ela é classificada quase como um esgotamento profissional, não só profissional. Parece-me a mim, e nós vamos agora rapidamente só ver aqui um vídeo do pastor Paulo Júnior, onde ele fala no púlpito e faz um desabafo. Eu não sei quando é que esse vídeo foi feito, mas eu queria que você prestasse muita atenção. Por que alguns aqui me odeiam? Por que eu insisto nos mesmos sermões? É porque eu não quero que você arda nesse lugar por toda a eternidade. Porque eu não quero que você queime pelos séculos dos séculos. Porque eu quero te ver incorruptível, imortalizado, glorificado nos céus, contemplando a majestade de Deus. Não estava sentindo nada enquanto orava, mas hoje tive a convicção que Ele me ama e que me escolheu, mesmo sem eu merecer. Obrigado. Eu creio que essa mensagem aqui, ela reflete o coração de muitas pessoas. Que estão nessa conferência, que assistiram pela internet. Eu estava achando que Deus não me escutava mais, que tinha me abandonado. E que não adiantava nada eu orar. Mas hoje eu tive a convicção que Ele me ama, que me escolheu mesmo sem eu merecer. Essa é a nossa história, é a minha, é a sua, é de todo mundo. Meu Deus. Meu Deus. Essa mensagem não é do jovem, ela é a sua mensagem. É a minha mensagem. Deus, Ele nos escolheu. Ele me escolheu, Ele escolheu você. Meu Deus, misericórdia. Com base no que nós vimos aqui, além desta patologia que o pastor Paulo Júnior apresenta, que é uma patologia que apresenta sintomas de exaustão, a pessoa fica cansada, a pessoa fica inclusive irritada, impaciente, e se existe uma personalidade forte e, de certa forma, além de uma personalidade, um temperamento forte, evidentemente que isso vai refletir nas ações para com os terceiros. Ou seja, quem convive com uma pessoa que tem essas patologias, essa patologia da síndrome do burnout ou burnout, de facto acaba por ser também vítima de convivência com essa pessoa.
Porquê? Vamos ler aqui alguns dos sintomas. A pessoa sente-se cansada, a pessoa tem realmente ali sintomas físicos que podem levar a problemas como insónia, dores crónicas, mentais, o aumento de risco de depressão, ansiedade, irritabilidade, baixa autoestima, e comportamentais. Pode provocar isolamento social, diminuição do interesse das atividades, a pessoa já está muito cansada. E temos aqui uma outra coisa muito importante, que através deste vídeo que nós assistimos aqui, eu vou fazer uma análise daquilo que eu acho. Eu não sou especialista em psicologia, tá bem? Mas aquilo que eu acho, é claro que uma pessoa que está a sofrer um esgotamento cerebral, que é mais ou menos similar ao burnout, é uma pessoa tóxica, porque não está em condições emocionais para exercer um cargo de liderança. Principalmente se a pessoa tiver sintomas de uma obsessão compulsiva religiosa. Irmã Marta, o que é uma obsessão compulsiva religiosa? É um transtorno do toque. Existem várias patologias. Existe o POC, existe o TOC, existe o transtorno dos pensamentos compulsivos e assim sucessivamente. Esta patologia é uma patologia que se encaixa muito naquilo que a gente acabou de ver aqui. O pastor Paulo Júnior, ele tem ali um momento de desabafo e principalmente um zelo e um medo para que as coisas tenham que correr todas muito bem, porque ele não quer que as pessoas ardam no inferno. Basicamente é isto. Então, eu vou ler aqui, porque eu até não consigo dizer tudo aqui, também tenho que ter aqui algumas notas, como é óbvio. Mas vamos lá. A obsessão compulsiva religiosa, também é um tipo específico de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E que a pessoa tem pensamentos obsessivos ligados à religião e à espiritualidade. Então, ela passa a ser uma pessoa extremamente perfeccionista. E com base do seu grau de exigência para com ela mesma, ela manifesta sintomas para com os seus liderados muito severos. E muitas vezes ele mesmo aqui falou no vídeo: porque é que vocês me odeiam, porque eu tenho medo e etc, etc, etc. Então, sintomas como medo intenso de pecar e ofender a Deus. Então, se ele tem esse medo, ele vai exigir dos outros a mesma coisa. Prestem atenção que isso é muito forte. Mesmo em coisas muito pequenas, tá? Isso vale para coisas grandes como para coisas pequenas. Preocupação excessiva com a pureza moral, arrependimento, enfim. E depois causa alguns gatilhos. Pode ser influenciado por crenças religiosas rígidas. E não pode constatar se a pessoa já fez o que ele mandou. Se não fizer da forma como ele mandou, vai ter que se retratar e até mesmo humilhar as pessoas diante de outras pessoas. Isso é uma compulsão obsessiva. A pessoa está a exigir dela um padrão e quer que os outros sigam a mesma linha. Isso é uma outra patologia. E vamos lá, meus queridos e minhas queridas. O pastor Paulo Júnior fez um histórico grave na área das drogas. Não sabemos o motivo pelo qual se ele se envolveu pelas mesmas. Mas eu quero vos dizer e finalizar este vídeo com um testemunho que eu tenho. E eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Com base de toda esta história, de toda esta polémica do pastor Paulo Júnior, a experiência que eu tive com ele foi uma experiência, estamos a falar da década de 2010. Foi quando ele esteve aqui em Portugal, numa igreja onde eu congreguei, e onde eu tive o privilégio de poder presenciar ali momentos de pregação com ele. Comprei um livro dele, li, gostei muito. Eu estava grávida. Eu estava grávida do meu primeiro filho. Eu quero dizer para vocês que, com base deste vídeo, as minhas conclusões finais são estas. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Você pode ser uma próxima vida, você pode ser um excelente líder, mas em algum momento da sua vida você pode cair também. Você pode cometer erros, você pode pecar. Nós estamos a ver aqui as duas coisas estão-se a encaixar, tanto da parte da igreja, o comunicado, como a confissão que ele fez em pleno YouTube. E para terminar, eu quero vos dizer que naquela época o pastor Paulo Júnior era pentecostal. Portanto, eu fiz algumas pesquisas e tudo me indica que ele era pentecostal. E ele esteve lá nessa igreja
E quando ele fez o apelo, eu fui ao apelo, eu estava grávida, sensivelmente 35 semanas por aí, 35, 36 semanas por aí. E quando ele meteu a mão na minha cabeça e orou por mim, ele profetizou sobre a minha vida e ele disse que eu iria ter, o Deus me estaria me dando um grande livramento. Eu quero vos dizer, meus queridos e minhas queridas, que ser usado não significa ser aprovado. Não é porque eu prego bem que eu sou um grande homem de Deus. Eu posso falhar, eu posso errar. Todos temos o direito de cair, mas temos que nos levantar para continuar. E louvado seja Deus porque o Paulo Júnior teve essa postura. Louvado seja Deus porque algumas vítimas se manifestaram e tudo ficou esclarecido. Eu continuo a frisar aqui a questão das vítimas porque eu não vejo pastores preocupados em cuidar das pessoas que foram desqualificadas, foram de certa forma mal exortadas e causaram danos muito graves na sua vida espiritual. Pessoas com imaturidade espiritual, porque a Igreja Aliança do Calvário era liderada, portanto, pelo Paulo Júnior e não só, mas eram pessoas muito novas, eram jogadores, não era de alguma coisa assim, eram pessoas muito imaturas. E sofrer um abuso desses causa danos muito graves. Continuando, eu quero deixar aqui apenas uma porta aberta, uma esperança para o Paulo Júnior. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, não para eu ficar conhecida, mas eu não posso ser hipócrita. E isso foi uma fase da minha vida muito intensa, porque eu estava grávida do meu primeiro filho. E que ele, quando colocou a mão na minha cabeça, ele disse assim: eu estarei te dando um grande livramento, e daqui por uns dias e umas semanas tu irás te lembrar que eu sou o Senhor teu Deus e fui eu que falei contigo. Eu saí da igreja com um pouco de medo, porque eu não sabia o que iria acontecer, mas sabia que era aquela gravidez, iria me dar um problema, com toda a certeza, ou um acidente, sei lá, não sei, alguma coisa. Eu fiquei preocupada, mas eu orei e fiquei em paz. Meus queridos e minhas queridas, a profecia do pastor Paulo Júnior se cumpriu, sim. Passado mais ou menos sensivelmente 3 semanas, eu comecei a ver estrelinhas, comecei a ter a minha mão dormente, comecei a ficar inchada, comecei-me a sentir muito cansada e fui diagnosticada com uma pré-eclâmpsia ligeira. Para quem não sabe, a pré-eclâmpsia é uma condição de saúde grave que aparece subitamente nas primeiras gestações, na primeira gestação, não está provado, não se sabe porque é que ela flui, mas a verdade é que ela põe em risco tanto a vida da mãe como a vida do filho. E quando eu descobri esse diagnóstico, automaticamente eu fui diretamente parar no hospital, porque eu tinha a minha pressão a 18, estava muito alta, e eu fiquei ali para ter o Rafael, meu primeiro filho, 1 semana antes de o ter. Eu descobri isso sensivelmente passado 2 semanas. Eu não me recordo se eu tinha 35, 36 semanas. Eu sei que às 37 semanas é isso. Foram passado mais ou menos 2 semanas. Às 37 semanas fiquei internada no hospital. E depois, na semana seguinte, o Rafael nasceu com parto induzido. Não foi bem sucedido e teve que ser uma cesariana. Eu podia ter morrido. O meu filho podia ter morrido. E naquele dia eu me lembrei daquelas palavras que foram dirigidas na igreja. E dos livros que eu li do pastor Paulo Júnior, eu gostaria que ele visse esse vídeo. Porque são frutos. Porque existem sementes, são coisas que acontecem. Enquanto me recomponho aqui, não é muito fácil gravar o vídeo, está exatamente em Romanos 8, 28. Um versículo que mexeu sempre comigo, estava no livro dele, por acaso. É sobre Ana, queridos, mas eu estava a ler aquele livro porque isto foi na altura em que eu tive o meu filho e comecei a ler o livro dele. E ele citava muito esse versículo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos, a profecia se cumpriu. Eu realmente fui bem sucedida. O Senhor deu-me um livramento tanto a mim como ao meu filho. Podia ter acontecido o pior. Mas Deus já tinha, por intermédio do pastor Paulo Júnior, Deus já tinha-me dado aquela palavra de que iria-me dar um livramento. Então eu teria que estar em paz, porque era um livramento. Eu não ia morrer, não ia acontecer nada comigo, mas eu ia me lembrar que tinha sido Deus a falar comigo naquela noite. E isso aconteceu. Eu quero finalizar esse vídeo. Se o pastor Paulo Júnior um dia for ver esse vídeo, eu quero dizer que, independentemente do que tenha acontecido na sua vida,
eu quero dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Da mesma forma que esse versículo falou comigo, seja um versículo também que fale com a sua vida. E quero também dizer para todos que em momento algum eu acredito até todos os youtubers aqui na plataforma não fizeram nada para desqualificar ou para, sei lá, eu quero acreditar assim, mas para trazer apenas a verdade à tona, porque a limpeza e tudo o que está por baixo do tapete tem que ser limpo, para que então tem um vaso que tenha que ser quebrado para fazer um vaso novo. Todos nós passamos por momentos de transição, de mudanças, e às vezes é necessário parar para restaurar e depois continuar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é tão somente aquilo que eu queria dizer para vocês. O vídeo já ficou muito, muito grande. E eu queria dizer, será que foi tarde demais tudo isso acontecer? Será que foi tarde demais o pastor Paulo Júnior reconhecer os seus erros, confessar na plataforma do YouTube? Mesmo havendo esse rebuliço todo, todos nós ficámos confusos, é normal. Será que foi tarde demais? O que é que você achou? Diga-me o que é que você acha, compartilhe esse vídeo e deixe-me aqui nos comentários que eu gostaria de saber. Eu quero dizer que eu fico muito mais aliviada em saber que não passou disso e não houve adultério, como foi constatado pela própria igreja e membresia da igreja local do pastor Paulo Júnior. Deus abençoe, até ao próximo vídeo, até ao próximo cristão bem resolvido. E não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes nós somos tão perfeccionistas naquilo que queremos fazer e exigimos dos outros a mesma coisa. E isto não é uma coisa saudável. Então é necessário muitas das vezes parar para podermos fazer uma terapia, para podermos nos recompor, porque ser pastor é muito desgastante e muito exigente, principalmente no Brasil. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Até onde?